A fotografia nunca esteve tão acessível. Hoje se fotografa de tudo, desde a rotina do café da manhã até o encontro com um parente distante. Todo celular hoje tem uma câmera. E hoje, com um simples toque, qualquer pessoa consegue fazer uma foto. Se eu mostrar para vocês agora a galeria de fotos do meu celular, vamos encontrar mais de 4.000 imagens, das quais eu nem gosto tanto, mas faço porque está ali, pela facilidade, na palma da mão. Faço também para treinar o olhar e para descobrir também como que funciona melhor uma câmera de celular, né, gente? Porque para mim é muito mais desafiador do que uma câmera fotográfica profissional. Vocês já pararam para pensar quantas fotos vocês têm na galeria do celular de vocês? Quantas delas vocês realmente gostam? Sabe assim, pensa aí, aquela foto, aquela viagem incrível. Nossa, aquele lugar, peraí, lembrei. Aí você pega o celular, começa a rolar a tela, e rola, e você procura. E, de repente, você começa a sentir até raiva. Porque é quase impossível de achar. Eu aposto que a maioria dessas fotos a gente jogaria fora. Mas se é assim, por que a gente ainda fotografa? Há 40 anos atrás, junto às economias, a gente só podia escolher entre os filmes de 12, 24 ou 36 pulsos. Para fotografar as férias, era só um rolinho daqueles de câmeras descartáveis, e a gente ia ver as fotos semanas depois, quando a gente tinha dinheiro para mandar revelar. Cada momento inesquecível daquelas férias reveladas numa foto das famosas 10x15 valia ouro, guardado no fundo de uma caixa de sapatos. Tinha gente que guardava até a foto dentro da carteira, que dava a sensação de que a pessoa estava ali, sempre presente, pertinho. Um pedacinho de papel que significava o mundo. Na minha adolescência, eu tive um quadro de fotos 3x4 no meu quarto. Era eu ficar íntima da pessoa e já ia lá, né, pedindo uma foto 3x4 para fazer parte da minha coleção, que não ultrapassou a quantidade de dedos que temos nas mãos. Porque, assim, na real, se a gente acaba tendo 10.000 amigos, no final, a gente não tem nenhum. E eu trago aqui a questão da quantidade como um reflexo da saturação imagética que a gente tem vivido hoje em dia, onde a gente confunde muito essa quantidade, esse acesso fácil com presença. Das fotos de antigamente, guardadas no fundo da minha caixa de sapatos, mora inteira a minha infância e a minha adolescência. Na minha galeria de fotos, dentre as 4.000 imagens, eu arrisco dizer que menos de 10% delas carrega a mesma densidade, a mesma essência, o mesmo peso de memória do que aquelas fotos silenciosas do fundo da caixa. A facilidade, ela nos deu volume, é verdade. Mas ela também nos roubou um pouco do rito, porque antes havia escolha, havia espera, havia intenção. Cada foto era acompanhada por um pequeno risco. Nossa, será que a foto ficou boa? Ixi, essa aqui vai borrar. E a famosa que denuncia idade, né, gente? Nossa senhora, essa foto vai queimar, com certeza. Será que queimou? E talvez justamente por isso, fotografar, no ato de fotografar, no momento de fotografar, a gente tinha mais presença. Fotografar era decidir. Isso importa. Quando eu penso na minha trajetória, eu percebo que a fotografia sempre esteve presente, talvez de uma forma muito discreta, como se pequenos momentos importantes desse fossem suficientes para me sustentar. E esse pilar ele foi se fortalecendo à medida que a fotografia foi se tornando mais próxima da minha realidade. O meu primeiro contato com a fotografia documental foi na faculdade. Eu cursei biologia na PUC Minas, e o maior presente que o curso poderia ter me dado foi o acesso ao processo fotográfico de entender como que a luz se transformava em imagem. E a gente sabe que é um processo físico e matemático, esse tal ato de
usar uma câmera. Mas a minha paixão que nascia naquele momento nunca foi sobre só apertar um botão. Eu segui na minha trajetória e como bióloga, e com o meu primeiro salário, eu comprei a minha primeira câmera. Eu queria fotografar, comecei a fotografar, usar a câmera, entender como que funcionava, mas cada vez mais eu queria fazer fotos melhores. Até que eu decidi transformar a fotografia em trabalho, mesmo depois de 10 anos trabalhando com licenciamento ambiental. E a minha rotina mudou do dia para a noite. E de repente, eu estava ali, fotografando famílias que tinham me escolhido para decidir e registrar o que importava para elas. É um privilégio a gente poder ter condições de ter um fotógrafo ali disponível para que a gente possa viver momentos importantes e únicos, presentes, assim como o nascimento de um filho. Junto com a transição de carreira, veio também a maternidade. E no meu primeiro filho, eu fiquei praticamente 3 meses sem fotografar. Já no segundo, durante a pandemia, eu fotografava sem parar, como se eu pudesse recuperar um tempo perdido. Eu vivia ali, às vezes, numa bolha instagramável, nos grupos de mães, e começava a ver fotos e vídeos de uma realidade que era completamente diferente do que eu estava vivendo. Fotos de um ideal praticamente inalcançável. E isso, às vezes, no puerpério pode ser muito perigoso. Às vezes, a gente está ali imersa em vídeos e fotos e não se dá conta, né, que a gente está assistindo e consumindo conteúdos rasos, que não entregam, e você fica completamente imersa ali de uma forma passiva. Os vídeos curtos te colocam nessa posição passiva, em um nível de aceitação dessas realidades que muitas vezes não são as nossas. De vez em quando, no meio disso tudo, a gente acaba encontrando alguma coisinha boa, né, gente? Não é só coisa ruim. E eu ali, no meio de milhares de fotos e vídeos que me diziam como ser uma mulher elegante pós-parto, como ser uma mãe perfeita, como ser uma profissional de sucesso, como lidar com a minha transição de carreira no meio da maternidade. E eu ali, completamente surtada e com vontade de fugir. Eu conheci o alfabetismo visual. E eu achei curioso aquele nome, né? Porque assim, já tinha 10 anos fotografando e eu ainda não sabia nada sobre fotografia. Eu senti vontade de voltar a estudar, de entender melhor esse mundo da fotografia, de estudar outros fotógrafos e fotógrafas brasileiras e do mundo, de ter novas referências, porque até então as minhas referências estavam ali, na minha caixa de sapatos. O alfabetismo me ensinou que a minha trajetória como fotógrafo é só minha, que o meu caminho é muito individual, que a minha forma de olhar o mundo é única, é só minha. E de que eu não precisava copiar a foto do coleguinha para me destacar no mercado. E foi então que eu entendi também, com o alfabetismo, que as histórias têm valor para o mundo. E que essas histórias poderiam estar bem mais próximas do que eu mesma imaginava. Porque às vezes a gente está ali, nossa, quero encontrar uma história, onde que elas estão? As histórias, elas podem estar no meu cotidiano. Elas podem estar também na pausa para o cafezinho. Inclusive, na primeira florada da lavoura vizinha. E para descobrir melhor como eu gostaria de contar essas histórias, qual que era a minha forma de contar essas histórias, eu voltei na minha caixa de sapatos. Porque nela eu encontrei pistas que se conectaram e que se conectam comigo hoje, em tudo que eu me tornei, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto fotógrafa. Também descobri que as grandes imagens, elas não nascem do nada. As grandes imagens, as imagens que a gente se conecta, que nos atravessam, são imagens que são construídas tijolo por tijolo. Cada imagem que nos atravessa, que nos transforma, é carregada de silêncios, de afetos, de experiências, de momentos e memórias.
Há 4 anos, eu saí de Belo Horizonte e vim para o interior de Minas Gerais. E chegando aqui, numa cidade nova, eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer com o meu trabalho? E, felizmente, a fotografia abre portas. E a gente se conecta com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita. E a vida coloca também pessoas maravilhosas no nosso caminho para que a gente possa também viver uma nova realidade. Já há 3 anos, eu fotografo as festas do Congado em Nepomuceno. E desde quando eu comecei a fotografar, 3 anos atrás, as pessoas começaram a olhar para o Congado de uma forma diferente. Começaram a enxergar a beleza da festa, a importância para a cultura da cidade, a importância para o fortalecimento individual de cada pessoa que está ali exercendo a sua fé. Quando eu fotografo os congados, eu estou dizendo para essas pessoas que a história delas importa. Quando um projeto fotográfico, audiovisual, ou qualquer outro projeto, quando ele começa na comunidade, ele não começa grande. Ele começa pequeno, íntimo e quase invisível. E se ninguém olha para ele, ele acaba por morrer, sem antes ninguém saber como levar isso adiante para as próximas gerações. Quando a gente pega um projeto, amplia ele até num nível de premiação, você está reforçando para aquela comunidade que a história deles importa. Quando eu fotografo uma mulher que sustenta a sua própria família com o seu negócio no campo, quando eu fotografo negócios que ultrapassam gerações, apesar de todas as dificuldades históricas e estruturais que a gente tem, quando eu fotografo a festa de rua, as tradições culturais, quando eu fotografo as histórias que não estão escritas nos grandes livros, eu estou dizendo para essas pessoas e para todos vocês que essas histórias importam. E a gente podia começar a fazer um teste, porque às vezes a gente não acha nem que a nossa própria vida importa, né? Nem que a nossa própria história importa. Então eu queria propor uma prática para vocês a partir de hoje, para que vocês reflitam e levem isso para vocês. Todo mundo aqui, eu espero, tenha celular. Eu acho que é difícil a gente achar alguém que não tenha, né? Quero que vocês peguem a galeria de celular de vocês e criem uma pasta de favoritos. E aí, todos os dias, a partir de hoje, vocês vão chegar em casa antes de dormir. Sabe aquele momento? Peraí, deixa eu só olhar o celular um pouquinho. Você não vai olhar, não, gente. Vai lá na galeria de vocês e olha todas as fotos que você fez naquele dia. E dessas fotos, você vai escolher uma única foto. O exercício é esse. É uma prática. Você vai escolher uma única foto. Para quem é mãe como eu, é difícil, né, gente? Porque você tira 50 fotos dos meninos, você quer tudo e tal. Mas escolha apenas uma foto que representa tudo aquilo que você viveu e sentiu durante aquele dia. Comece a fazer isso todos os dias e depois de um mês você vai ter 30 fotos que você ama, que representam as suas memórias. Mas não pare por aí. Dessas pastas de favoritas, gente, imprima essas fotos nas famosas 10x15 e coloque num álbum como esse aqui. Construa o seu feed analógico e talvez você se surpreenda em encontrar respostas e encontrar sentimentos que estão aí dentro, guardados, que talvez te ajudem a seguir em frente. Porque a memória, ela não nasce pronta. Ela é construída, ela é cuidada. E a memória de um lugar, ela também existe. E ela está nas pessoas. E se ninguém decide olhar para elas, essas histórias acabam morrendo sem que ninguém conhecesse. Porque quando tudo isso virar passado, o que vai ficar não é o volume de fotos que a gente produz, mas sim tudo aquilo que a gente, com coragem, né, escolhe tornar inesquecível para as próximas gerações. E isso não é só sobre as nossas famílias, isso é sobre também as nossas comunidades. Isso é sobre as mulheres, os trabalhadores, os territórios que sustentam o mundo todos os dias,
mesmo quando ninguém está vendo. E talvez fotografar seja um pouco sobre isso, sabe? Não a necessidade e a tentativa de guardar tudo, mas com coragem e intenção, escolher aquilo que nos ajuda a dar sentido ao tempo. Salva de palmas.